Neste vídeo, vamos resolver o exercício 2 da aula 55 do terceiro ano do ensino médio. Qual das afirmações a seguir é verdadeira com relação ao gráfico da equação x² mais 4 igual a zero? Primeiro vamos resolver esta equação e depois a gente vai verificar o que significa e o que representa esses valores dentro dessas afirmativas que nós temos. Vou puxar aqui um pouquinho do lado para resolver. Então eu tenho ali, ó, x elevado ao quadrado mais 4 igual a zero. Como que nós resolvemos isso? Isolamos o x. Então vai ficar x ao quadrado igual a negativo 4. O inverso da potência é a raiz. Então vai ficar raiz quadrada de negativo 4. Lembrando que isso sempre vai ter um valor positivo ou um valor negativo, porque ambos resolvem o meu probleminha aqui. Tá bom? Então agora vamos pensar o seguinte. Para resolver uma equação de segundo grau, o que a gente faz? A gente primeiro tira os coeficientes. Então eu tenho o a é o número que está na frente do x ao quadrado, nesse caso vale 1. O b é o número que está na frente do x, nesse caso não tem x, então o b vale 0. E o c está representando aquele número que não tem x. Então é o número 4. Ok? Muito bem. Outra situação que nós vamos perceber aqui. O gráfico vai ter a concavidade voltada para cima ou voltado para baixo. Quando o a é positivo, a concavidade ela é voltada para cima. Ok? Terceiro, será que essa parábola corta ou não corta o eixo de x? Para isso, eu vou ter que verificar o número que está dentro da raiz. Quando o número que está dentro da raiz der um número negativo, significa que ele não corta o eixo de x, certo? Ele não vai cortar o eixo de x. Quando o número que está dentro da raiz dá um número negativo, eu não tenho um valor que represente um número dentro do conjunto dos números reais. Eu vou ter que apelar aos números complexos. E dentro dos números complexos, existe uma unidade imaginária que eu adoto como sendo com i elevado ao quadrado como sendo igual a menos 1. Veja como isso aqui me ajuda a resolver esse meu probleminha. Então, eu tenho x igual mais ou menos a raiz quadrada de. Eu posso escrever o menos 4 como sendo 4 vezes o menos 1. Isso não altera o resultado. Agora, apelando para o conjunto dos números complexos, onde tiver o negativo 1, eu vou colocar o i ao quadrado. Então, vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes, no lugar do menos 1, eu vou colocar o i ao quadrado. Agora eu chego a uma solução. X vai ser igual a mais ou menos, qual a raiz quadrada de 4? É o 2. Qual a raiz quadrada de i elevado ao quadrado? É o próprio i. Então eu tenho duas soluções. O x1, que será 2i, e o x2, que será menos 2i. Tenho as duas soluções dentro do conjunto dos números complexos. Mas o que isso representa na minha parábola? Significa dizer que eu terei uma parábola que não corta o eixo de x e ele tem uma concavidade voltada para cima. Tá? Então, é isso que significa todo esse desenvolvimento. Agora, vamos olhar ali as alternativas, o que dizem. Letra A. Parábola com concavidade voltada para cima e intercepta o eixo do x em 2 pontos. Isso é falso. Por quê?
porque não intercepta. Nós apelamos para o conjunto dos números complexos. Parábola com concavidade voltada para baixo, já aqui está errado, né? Porque a concavidade é voltada para cima. Então é falso. Parábola com concavidade voltada para cima, beleza? E intercepta o eixo do x em um único número. Falso. Ele não intercepta o eixo de x. E na letra D, parábola com concavidade voltada para cima e não intercepta o eixo de x. Esta sim, esta é verdadeira. Então, para a nossa atividade, a letra D corresponde à afirmativa verdadeira.